Pronto, no site da Undime Bahia, nesse 20º encontro da UNCM estadual, para falar com a professora Alda Pepe. Esse encontro, os desafios, a gente tem dito o seguinte, que a cada momento que se discute legislação nesse país, enfim, o desafio aumenta e com certeza com vocês não deve ser diferente, é mais uma etapa que vem surgindo aí desse saber melhor. Bom, o primeiro ponto é que esse projeto é um projeto de aproximação da UNCM, o que significa, portanto, dos Conselhos Municipais de Educação com o Ministério Público, na tentativa de acompanhar e monitorar os planos, a execução dos planos de educação, tanto do Estado quanto dos municípios, mas especificamente dos municípios. E também, nesse instante, nós já temos mais outros pontos que são importantes. O primeiro deles é a implantação da BNCC e, naturalmente, aos municípios cabe não somente regulamentar a BNCC, mas também na organização dos seus currículos, mas também considerar a parte diversificada, que significa, portanto, a identificação dos seus respectivos municípios. O outro ponto é que, além da BNCC, nós temos também de pensar na implantação, no fortalecimento dos sistemas de educação. O que significa, portanto, o que nós temos são sistemas de ensino e precisamos ter agora os respectivos sistemas de educação. Diferença entre sistema de ensino e sistema de educação, a gente infelizmente também tem situações de municípios que nem sistema ainda tem, estão atrelados ao governo do estado, a responsabilidade acaba sendo maior ainda, ou a gravidade ainda acaba sendo maior, né? Pois é, quem não tem sistema de ensino ainda, que é o mais simples, significa o quê? As unidades escolares, o órgão gestor, que é a secretaria, e as regras que são regras especificadas e específicas da educação. Nesse caso, o que nós temos é de pensar já na criação do sistema municipal de educação, mesmo para quem não tem sistema de ensino, e organizar o respectivo sistema de ensino também. Os fóruns estão surgindo também como um novo órgão, um novo mecanismo de regulação e, por que não dizer, de contribuição para a educação pública municipal. Como percebe a presença desses fóruns? A professora também integra o Fórum Estadual de Educação. Como percebe esses fóruns sendo surgidos no Brasil agora? Olha, nesse instante eu diria que os fóruns se tornaram imprescindíveis e todos estão percebendo isso. O fórum é um auxiliar, especificamente um auxiliar, tanto do município para pensar a educação, quanto também do próprio Conselho de Educação para ajudar naquilo que seja complementar ao que faz o próprio Conselho. Então, os fóruns são necessários, imprescindíveis, e eles deverão compor o respectivo sistema de educação. Agora, caso não sejam criados por lei, nós temos a possibilidade de uma interrupção, se forem criados tão somente por decretos ou portarias, a exemplo do que aconteceu com o Fórum Nacional, e diferente do que tem acontecido com os Conselhos Municipais de Educação, que foram criados por força da lei, não é? São perenes. O melhor será criar por lei. A lei específica, porque tem duração no tempo e tem muito mais força no tempo do que um decreto. O decreto, o dirigente seguinte pode anular, pode revogar e deixar o fórum numa situação difícil de não existência. Mesmo que assim aconteça, o fórum não deixa de existir, porque ele pode mesmo, até que o dirigente entenda que é necessário uma lei, ele pode começar a atuar especificamente como controle social, sem problema maior. Vou saber melhor, pode perceber um pouco das dificuldades de municípios pequenos. A gente não está falando de municípios que têm 10, 12, 15 mil habitantes. Na Bahia, pouco mais de 10 cidades têm mais de 100 mil habitantes. Portanto, as dificuldades são muito grandes de estruturação física, enfim, de intervenção. Sem dúvida, o Conselho sofre intromissões que são intromissões indevidas. Entretanto, o Conselho é um órgão de Estado, portanto, ele não é órgão de governo, ele tem uma força como órgão de Estado e deve se comportar como tal, sentindo-se como tal e operando como tal. Independente do tamanho do município, né? Independente do tamanho, ele diria, quanto maior o município, mais força deve ter. Quanto menor o município, mais eficaz deve ser. Tá certo, obrigado mais uma vez. Não há de quê, obrigada a vocês.